Mas eu diria que a situação brasileira, ela se mostrou catastrófica, né, e uma situação emergencial, a situação atual e presente, né. Eu tenho, profundos temores a respeito do que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né. Eu acho que nós negligenciamos, aí é uma autocrítica também, nós negligenciamos a força do fascismo brasileiro, e eu usaria esse termo não de forma retórica, né, eu não seria leviano ao ponto de utilizar um termo tão pesado de forma retórica. Eu acho que o meu uso é analítico, eu acho que de fato existe um fascismo brasileiro. Se a gente descrevesse todos os tópicos do que é um discurso fascista, certo? Não há nenhum desses tópicos dos quais o bolsonarismo não entra. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Vladimir Safatli. Ele é filósofo, escritor e músico brasileiro, nascido no Chile. Cursou simultaneamente a graduação em filosofia na Universidade de São Paulo e em publicidade na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Ele é mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo em 1997 e doutor em filosofia pela Universidade Paris 7, com pesquisas sobre o pensamento lacaniano. É professor titular de filosofia e psicologia na Universidade de São Paulo, onde atua desde 2003. Nos últimos 10 anos, procurou usar todos os espaços de mídia que teve à disposição, rádio, jornais, revistas, televisão, para defender uma ampliação do campo de propostas da esquerda brasileira. A democracia direta, a igualdade racial, a luta contra a ascensão do fascismo nacional e seus golpes, assim como o fortalecimento da universidade pública, crítica e gratuita. O Vladimir foi ainda colunista de alguns dos principais jornais e revistas do Brasil. Ele é também compositor, tendo composto trilhas sonoras para peças de teatro como Leite Derramado e César, ambas de Roberto Alvim. Pela última, ele recebeu o Prêmio Aplauso de 2015 por melhor trilha sonora original. Já mais próximo agora, né, em 2019, lançou juntamente com a cantora Fabiana Lian o álbum Músicas de Superfície, com peças para piano e voz compostas entre 94 e 98. E em 2021, em plena pandemia, lançou o álbum Tempo Tátil pelo selo Sesc. O Vladimir esteve presente em movimentos ligados às jornadas de junho de 2013, em apoios de greves e lutas pela educação, foi pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSOL, participou ativamente da articulação de pedidos de impeachment contra Bolsonaro e da organização de ações contra o governo na pandemia. É membro fundador da Comissão Arte de Direitos Humanos. Tais atividades o levaram a ser acolhido por um programa de auxílio a acadêmicos em perigo pelo governo francês. Bom, Vladimir, depois desse longo currículo aí, queria, em primeiro lugar, te agradecer pela possibilidade e disponibilidade de participar dessa conversa. Para mim é um grande prazer, eu que agradeço o convite. Muito bom. Bom, primeiro que eu queria comentar com você é que o primeiro que impressiona na tua trajetória é a tua vasta obra intelectual, livros, artigos, músicas, sempre em paralelo com o ativismo político e a participação em debates públicos. Primeiro, como curiosidade mesmo, como que você consegue conciliar essas ações e depois do ponto de vista mais prático, se elas se complementam, se elas são fundamentais, umas complementando as outras. A minha resposta passaria um pouco por aí mesmo. Acho que o segredo é que elas vê como atividades que são desdobramentos uma das outras, né. Acho que a gente foi formado na Universidade Brasileira muito com a figura do intelectual público, né, ou seja, essas figuras que são muito importantes dentro das nossas áreas de humanidades, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Ramon Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, que a sua maneira, e cada um à sua maneira entram no debate público, né, procurando formas de intervenção. Então, acho que esse é um elemento constituinte, digamos, de uma certa compreensão do que significa atividade intelectual e acadêmica, né? Eu acho que nós tivemos nessas últimas décadas uma espécie de hiperespecialização que não me parece muito boa e muito vinculada ao fato de que nos processos de avaliação e de ranqueamento, o vínculo à sociedade civil ele não era levado exatamente em conta, né? A maneira com que nós
escrevíamos não apenas para os nossos pares, né, mas também escrevíamos para um público letrado, mais amplo, né, e não necessariamente com atividades de divulgação, mas mesmo com atividades de intervenção, que isso é uma coisa de outra ordem, né, atividades de intervenção, de debate, então sempre tentei preservar isso, né, desde quando eu entrei na universidade, desde 2003 eu já escrevia colunas em jornais, né, em periódicos, e isso só foi se aprofundando com o passar do tempo. Isso é fundamental. É realmente são ações complementares e necessárias. Uma vai estimulando a outra. Eu queria que você contasse um pouco. Eu já falei aqui um pouquinho da tua trajetória, mas assim como eu vim da Argentina, né, em 76 com os meus pais. Você também é imigrante, né? Precisou escapar de um golpe militar, vindo parar em outro regime militar à época, né? Queria saber como isso influenciou a tua vida, a tua trajetória acadêmica e, naturalmente, política. Não, de fato, foi uma bela pergunta, porque, bem, meus pais não são chilenos, né? Meus pais são brasileiros, né? Meu pai fazia parte da luta armada, né, da Ação Libertadora Nacional do Marighella. E então, quando o grupo ele é dissolvido, meu pai foge, vai para o Chile, porque por causa do Allende, porque eles queriam ajudar na construção do socialismo democrático, né? Só que em 73 tem um golpe e aí a gente volta clandestino, né, para o Brasil, né? Até a anistia, aí com a anistia tudo ficou mais claro, mais fácil. Mas ajudou muito o fato de que a minha mãe ela não tinha atividade militante, né? Então era só meu pai, né? E é claro que isso ficou marcado como digamos, uma um, um ponto muito de formação, eu diria, né? Quer dizer, a reflexão política sempre foi muito presente em casa, a indignação social, né? A indignação também em relação aos desdobramentos da política brasileira, né? A gente sempre se sentiu, quer dizer, eu cresci sabendo que meu pai ele estava escondido no Brasil, uma coisa que era possível à época, né? Quer dizer, essa é um pouco a vantagem dos sistemas que ainda não estavam completamente interligados, né, de informação. Então. E acho que um elemento que foi fundamental nisso é a consciência da violência que estrutura a sociedade brasileira. Não só brasileira, mas latino-americana em geral. Quer dizer, lembrar a experiência chilena, a experiência argentina, né? Esse fundo de violência que parece que a todo momento pode emergir quando as estruturas começam a se modificar, né? Então, essa necessidade de estar preparado para isso, né? Saber que não haveria outra alternativa a não ser se confrontar com isso, né? E daí também vem um pouco meu desespero atual, né? De perceber que não foi o que aconteceu, a gente não estava preparado, né? A gente foi criando uma espécie de ilusão do que era a democracia brasileira, onde tudo poderia ser feito sem acirramento de conflitos, onde tudo poderia ser feito através de certas formas de negociação e pactuação que se demonstraram, infelizmente, se demonstraram bastante ineficazes, né? É um dilema, né, que a gente vive, né, nesse nossos países aqui de retrocessos e de poucos avanços e muitos retrocessos. Bom, mas antes de falar um pouco da política, eu queria falar um pouco da tua obra acadêmica. Eu pesquisei um pouquinho aqui sobre a tua obra e achei a seguinte frase: em suas obras, propõe uma releitura da tradição dialética, em especial Hegel, Marx e Adorno, por meio da teoria psicanalítica de Jacques Lacan, além da reformulação de categorias clássicas do pensamento marxista, como fetichismo, crítica e reconhecimento. Seu projeto filosófico funda-se na procura em construir uma ontologia subtrativa do sujeito a partir da elaboração das críticas feitas a seu caráter fundacionista pelo pós-estruturalismo. Bom, eu confesso aqui que eu não sou da área, eu fiquei um pouco perdido, então eu queria que você explicasse de um modo mais simples o que você realmente pesquisa aí no teu dia a dia acadêmico. Veja, eu diria o seguinte, bem, eu comecei da reflexão sobre a reflexão filosófica sobre a teoria psicanalítica. Esse é o meu ponto de partida, né? Quer dizer, me interessava muito essa figura de uma prática clínica, de uma prática clínica de intervenção que tinha um fundamento metafísico forte, um fundamento ontológico forte, né? Então, ou seja, essa ideia de que você tem uma espécie de ciência
sem metafísica, né, a gente poderia dizer assim, eu sei que é uma série de consequências falando dessa forma, mas de uma certa maneira eu realmente acredito nisso. Essa ideia que a gente tem de que bem, os discursos científicos eles cortam a sua base metafísica, para mim é falsa, né? E eu queria mostrar isso dentro de um campo específico. Claro, meu interesse são as ciências humanas, né? Então, dentro do campo das ciências humanas, eu poderia ter feito isso com economia, eu cheguei a tentar fazer isso um pouco, com economia, em alguns textos, poderia ter feito com teoria social, mas eu quis fazer com a psicanálise, né? Porque me interessava o campo do psicológico, não só como uma análise do comportamento humano, mas tem como uma descrição dos processos de intervenção. Então, a questão da clínica me era interessante. Então, essa vinculação entre clínica e metafísica era para mim interessante. Daí o dado, a ideia de que não, existe, porque eu peguei o Lacan, porque para mim era muito mais evidente, muito mais explícito, devido à sua matriz hegeliana, né? Das suas teorias metapsicológicas, né? Ou seja, uma matriz filosófica no interior da psicanálise. Então, bem, para um pesquisador em filosofia, isso era extremamente atrativo, né? A ideia de que então, você poderia ter setores das ciências humanas que reconheciam, digamos, a sua base filosófica, né? Eu poderia ter feito isso com outros que fazem isso de maneira mais ou menos explícita, Levi-Strauss, né? Max Weber, o Marx, né? Mas eu quis fazer com a psicanálise, né? Bem, partindo daí, esse foi o meu ponto de partida. Esse ponto de partida me permitiu fazer duas articulações, eu diria assim. Então, as pesquisas eu vejo elas muito a partir dessa dupla articulação. Uma articulação era então tentar reconstruir a dialética, o pensamento dialético, a partir dessas experiências mais contemporâneas, né? Então, se havia essa base mesmo entre uma certa filosofia e a clínica, então é como se eu fizesse o caminho de frente para trás. Então, eu queria falar, bem, se isso foi possível, é porque alguma coisa já estava lá desde o início, para tanto. Então, do ponto de vista, digamos, da reflexão filosófica, eu fui reconstruindo a tradição dialética, tentando mostrar que ela era muito diferente do que normalmente se entende. Um pensamento da totalidade, um pensamento incapaz de pensar a diferença e todo esse tipo de coisa. Aí é uma discussão filosófica que daí essa questão dos pós-estruturalistas, que se faz contra os pós-estruturalistas. Bem, como eu também sou um responsável pela edição das obras do Adorno, né? Então eu quis fazer essa articulação até chegar no pensamento adorniano. Esse foi um campo, né? Agora, o outro campo, digamos, que eu fiz de reflexão foi, então, aprofundar essa ideia de que é possível você pensar práticas a partir das suas, ou seja, explicitar as bases filosóficas dessas práticas, né? Eu fiz isso com a psicanálise, então eu aprofundei minha reflexão sobre psicanálise, eu fiz através da análise das categorias clínicas, né, de como elas eram, elas tinham todo, elas não eram neutras em relação a valores, né? Então, por exemplo, daí a ideia do fetichismo, né? Eu estudei o fetichismo como uma categoria clínica, não só como uma categoria crítica ou uma categoria ligada à sociologia das religiões, né? Exatamente para mostrar, ela não é neutra em relação a valores. Então, se ela não é neutra em relação a valores, então todo o nosso quadro de descrição de doenças mentais, por exemplo, pode ter esse tipo de característica. E se não se tem esse tipo de característica, aí você tem consequências extremamente interessantes sobre como as sociedades se reproduzem, como as discussões sobre loucura e normalidade, elas estão dentro de um processo de normatividade social, né? Então, e o que pensar, como analisar isso criticamente, né? Isso foi um outro eixo que se desdobrou de várias maneiras. Por exemplo, agora a última pesquisa que eu estou desenvolvendo é sobre o conceito de personalidade autoritária, que vem um pouco da escola de Frankfurt, né? E acho que tem uma certa atualidade no momento, porque é uma peça fundamental de uma compreensão de que fascismo não é só um fenômeno histórico, é um fenômeno estrutural, né? Quer dizer, não há só um fascismo historicamente constituído nos anos 30, tem um elemento estrutural que está ligado ao nosso processo de constituição mesmo de subjetividade, socialização, de individuação, que permite a consolidação de uma personalidade de traços profundamente autoritários, então muito suscetível a esses tipos de discursos fascistas, né? Então, isso foi um pouco um desdobramento desse segundo eixo, que é a ideia de que, bem, se de fato há valores no interior do nosso processo de
de organização do campo do psicológico, esses valores podem, inclusive, estarem em certas circunstâncias, estar vinculados a valores de natureza profundamente autoritária. É um campo que, bom, realmente os desdobramentos são infinitos, né? Não tem essa que é a riqueza e a beleza da pesquisa que não tem fim, né? Que a gente vai para todos os lados e vai só aprofundando mais. Eu queria saber um pouquinho também do outro teu lado, né? Do lado compositor. Você usa esse lado para talvez extravasar essas angústias que você mencionou? Não, eu diria assim, uma maneira de falar sobre isso é a filosofia é um discurso vazio, né? Não vazio porque ela é irrelevante, mas vazio porque ela não tem nenhum objeto que lhe seja próprio, né? Eu acho assim, você não, é impossível você pensar estética sem crítica de arte, é impossível você pensar ah, teoria da ciência sem conhecer, epistemologia sem conhecer profundamente um campo empírico de ciências, né? É impossível você pensar filosofia política sem ciência política, né? Eu acho que todos os nossos objetos vêm do exterior, né? Na verdade, não há objetos filosóficos, eu acho que há questões filosóficas, né? E aí você tem duas saídas. Uma coisa é você se especializar. Eu acho que esse deveria ser um pouco uma matriz da nossa formação, uma dupla especialização, né? Para quem quer fazer filosofia. Então, eu tentei fazer isso um pouco com a psicanálise, né? Eu fiz formações analíticas, eu fiz formação em hospital psiquiátrico, né? Fiz, trabalhei como analista de maneira bastante discreta, mas, ou seja, sempre tem essa articulação. Mas eu diria que, para mim, a música foi um pouco isso também, né? Quer dizer, era um campo empírico de problemas. Então, eu poderia simplesmente analisar ou poderia tentar também intervir. E como se isso fosse um elemento, não de extravasamento, porque é o contrário, ele é um problema de tensionamento, na verdade, porque traz novas questões, desorienta certas ideias, obriga a gente a pensar de outra forma. Porque, bem, por exemplo, o último livro que eu vou lançar, deve sair no mês que vem, é um livro sobre música e filosofia, né? É um livro sobre a experiência estética como um modelo de emancipação social, né? Então, é tudo meio interligado mesmo. Isso aqui é uma grande confusão, a verdade eu reconheço. Bom, e aí para somar tudo isso, ainda vem o lado político, né? Porque você agora decidiu ser candidato a deputado federal pelo PSOL. Queria saber um pouquinho de como foi essa decisão de participar diretamente da política partidária e, claro, aproveitar para que você contasse um pouco das propostas. Eu li o manifesto, né, que você fez. Queria que você contasse um pouco das ideias que tem ali e como está sendo essa coisa de fazer campanha, de ir para a rua, de falar com as pessoas. Então, Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, antes de qualquer coisa, hã, há várias há várias formas de intervir politicamente, a ponto de você decidir se tornar um candidato, né. Alguns, fazem isso porque querem ter uma carreira política, né. E nós temos vários professores acadêmicos que fazem isso, eles vão um pouco saindo da universidade e vão entrando na vida política. Não é o meu caso, longe disso, né, longe disso. Até porque eu acho que essa figura do político profissional é uma aberração da democracia liberal, né. É algo que distorce o princípio democrático, né. Eu acho que as pessoas não deveriam ter sequer o direito de continuar, de criar uma vida profissional como políticos, porque político não é uma profissão e nem existe. O que existe é a política como uma atividade social e humana fundamental, né? Então, a minha ideia sempre foi entrar provisoriamente no campo e retornar à mesma posição que eu estava anteriormente. Voltar à universidade daqui a 4 anos. Simples. Na verdade, eu nem vou parar de dar aula, caso seja eleito, né? Eu já tinha definido isso com a universidade, também com o meu departamento. Eu abro mão do salário e continuo dando aula, né? Porque eu sou um professor, eu vou continuar sendo professor até morrer, né? Então, dito isso, bem, e eu insisto mais uma vez, isso é pensado dentro de um exercício de refletir sobre, afinal de contas, o que significa o espaço político, né? E como se ocupa esse espaço. Acho que isso já faz parte da campanha, né? Esse tipo de insistência.
Bem, por outro lado, eu havia sido convidado em 2014 a ser candidato a governador pelo PSOL, né. A gente chegou a fazer uma série de discussões a esse respeito, mas acabou não prosperando. Desde então eu meio deixei de lado, né. Mas eu diria que a situação brasileira, ela se mostrou catastrófica, né. E uma situação emergencial, a situação atual e presente, né. Eu tenho, profundos temores a respeito do que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né. Eu acho que nós negligenciamos, aí é uma autocrítica também, nós negligenciamos a força do fascismo brasileiro, e eu usaria esse termo não de forma retórica, né, eu não seria leviano ao ponto de utilizar um termo tão pesado de forma retórica. Eu acho que o meu uso é analítico, eu acho que de fato existe um fascismo brasileiro. Se a gente descrevesse todos os tópicos do que é um discurso fascista, certo? Não há nenhum desses tópicos dos quais o bolsonarismo não entre, né? Então, nesse sentido, e eu diria, há enraizamentos históricos profundos, né? O integralismo brasileiro chegou até 1.200.000 membros nos anos 30, né? Esses 1.200.000 membros não se dissolveram no ar depois, né? Então, acho que houve uma negligência, enquanto acadêmico, eu insisti, negligência da nossa parte mesmo, acho que isso fica claro, de compreender como essa é uma matriz fundamental da sociedade brasileira e que podia emergir a qualquer momento e emergiu. A gente tem um presidente que assina cartas à população usando o lema integralista em pleno 2021, como foi no dia 7 de setembro, né? Então isso não pode ser negligenciado de forma alguma. E esse movimento não vai se dissolver no dia 2 de outubro, mesmo que perca as eleições. Ele vai se consolidar como um eixo fundamental da política brasileira. Bolsonaro pode perder a eleição, mas ele não vai sair derrotado, né? Ele sabe disso. Eles vão ter governadores importantes, vão ter senadores importantes, vão ter uma bancada muito importante. E do outro lado, a gente tem, eu diria, uma oposição sem rosto, sem uma perspectiva clara de transformação da sociedade, porque eu realmente acredito que contra o fascismo a única saída é colocar em circulação as formas concretas de uma outra sociedade, né? E como eu vi que isso não estava acontecendo em larga medida, achei que talvez eu pudesse contribuir, dar alguma contribuição nesse sentido. E uma dessas contribuições era exatamente isso, era assumir uma candidatura que tem um eixo bastante explícito, que é nossa imaginação política foi atrofiada. Essa é uma das piores coisas que um fascismo consegue fazer, atrofiar nossa imaginação política. Isso no momento onde no mundo inteiro a gente vê movimentos e discussões de transformações estruturais no campo da política, no campo da economia, no campo da vida social. E essas discussões não estão entrando no Brasil. Então a ideia era fazer com que essa candidatura pudesse contribuir, colaborar para isso, para fazer essa circulação, para forçar essa circulação. E me parece que o mandato de deputado tem essa função estrutural, né? Que não é simplesmente gerir o possível, mas mudar os limites do possível, coisa que a extrema-direita brasileira fez, né? 5 anos atrás era impossível certas discussões. Hoje eles conseguiram botar a margem do impossível lá longe. A gente deveria tentar fazer isso do nosso lado, né? Essa era um pouco a ideia. O problema é como realmente articular isso e como realmente combater uma força que ela é muito mais, digamos assim, uníssona do que os outros, né? Então, que vão fazendo aos poucos e sem uma percepção de um projeto claro, né? Que precisa ser eventualmente até construído. E como está sendo a campanha? Como que você vê que as pessoas estão respondendo? Você tem sentido aí? Consegue sentir no dia a dia essa indignação também? Sim, sim, ela teve uma recepção muito boa, eu diria. Há um grupo grande de voluntários que foram se apresentando, né? Só que assim, a gente decidiu fazer uma campanha antipublicitária e antiprofissional, né? Até porque, bem, o campo do político, a pasteurização no campo político é uma coisa medonha hoje em dia, né? Quer dizer, você tem até dificuldade em ver a diferença de uma campanha a outra, porque todos até esteticamente muito se parecem. Tem todos mais ou menos o mesmo estilo de fala. A gente tentou ser fiel a essa ideia de que, bem, uma, um conteúdo distinto pede uma forma distinta, né?
Então é toda uma reinvenção que a gente está tentando fazer sobre o que significa esse momento, que é um momento inclusive curto, né? Momento eleitoral, dá mais ou menos um mês e meio, né? Mas acho que, acho que ficou muito claro, pelo menos para nós, que esse diagnóstico ele era partilhado por muito mais pessoas, né? O diagnóstico de que tinham nos submetido a uma atrofia da imaginação política, né. Isso não tem nada a ver simplesmente com uma demanda abstrata de radicalidade, de alguma coisa assim, mas com uma consciência de uma defasagem fundamental, uma defasagem entre o como está o debate brasileiro e como está o debate no resto do mundo, entre outras coisas, certo. Você vê os nossos vizinhos, a Argentina teve discussões fantásticas sobre os direitos das mulheres, sobre, colocar transformar, por exemplo, o trabalho doméstico em trabalho que você computa para o cálculo da previdência, o cálculo da aposentadoria, sobre pagar ou não trabalhos domésticos, ou seja, todo um discurso muito forte vindo da força do feminismo argentino que não entrou no Brasil, né. É. Você tem o Chile criando uma nova constituição com ideias extremamente elaboradas, né? Eu diria mesmo corajosas, né? Que vão conseguir colocar as lutas sociais em outros níveis, né? A ideia do Estado paritário, Estado plurinacional, a questão do que significa os direitos da natureza, a de natureza como sujeito de direitos, né? E não apenas como objeto, que vem da Constituição equatoriana, que vem da discussão da Constituição boliviana. Isso não chegou no Brasil, né? Por quê? Porque não nos é relevante? Nós somos a maior fronteira de devastação ecológica do mundo. Nosso, assim, a eleição brasileira está sendo acompanhada pelo mundo inteiro, porque o problema do Bolsonaro não é só um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro, né? Quer dizer, e o nosso discurso ecológico é raquítico, em larga medida, né? Quer dizer, sem nenhuma radicalidade. A gente colocou, por exemplo, entre outras coisas, a necessidade de se pensar concretamente como sair do uso de energias fósseis, né? Ao invés de ficar com esse delírio um pouco de desenvolvimentismo fóssil, né? Capitalismo fóssil, porque afinal de contas o pré-sal nos salvaria da miséria, nos salvaria, criaria um outro país, né? E coisas dessa natureza, sem levar em conta que não, mas talvez a nossa o grande desafio atual é que a gente consiga constituir um outro modelo de uso de energia que não seja esse modelo de uso de energia que devastou, né, que foi uma espécie de devastação própria de um certo capitaloceno, né? Porque eu lembraria que não é o impacto da humanidade na Terra que provocou essa devastação ecológica. Até a invenção da máquina a vapor, bem, o impacto humano no território do meio ambiente era extremamente limitado. É com certo modelo de desenvolvimento que isso se potencializa dessa forma completamente devastadora que é agora, né? Então, não pensar isso como uma questão central do campo político, ainda mais no Brasil, que a gente está no eixo desse processo, eu acho uma coisa da ordem da irresponsabilidade completa. Pois é, e tem tantas outras coisas que realmente é um desafio para a gente poder realmente avançar neste momento tão crítico, tão negacionista, tão obscurantista que a gente está vivendo. Bom, Vladimir, eu queria que você agora recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, um filme, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça. Acho que pode ser um filme que eu vi há 2 semanas atrás, chama Crimes do Futuro, David Cronenberg, que acho que ainda está em cartaz no cinema. Inclusive, eu insistiria as pessoas para verem no cinema, né? A experiência de um cinema que foi tão machucada pela pandemia, ela precisava ser recuperada, né? Que acho que é muito diferente do que você vê em casa, com outro tipo de. É, bem, quem vende música sabe isso bem. É muito diferente você colocar um CD dentro de casa e ir para um concerto, né? Não só pelo resultado, né, mas também pelo fato de que você. A ritualística da escuta, né? Você se afasta do mundo, seu foco se modifica e você ouve mais coisas, né? Acho que isso vale também para o cinema. Tem uma ritualística da visão, né, que se perde um pouco hoje em dia e que seria interessante ser recuperado. Você entra numa sala escura, você tira todo o foco, você entra, você vê mais coisas no final das contas, né? E é um belíssimo filme. Cronenberg, inclusive, acho que é um dos grandes cineastas vivos, né? Eu tenho um texto que eu escrevi sobre ele, que saiu acho que há 2 anos na revista Discurso, lá do nosso departamento, né?
Acho que é alguém que tem uma obra muito consistente de uso, que vocês têm 2 formas de se estabelecer um processo, um cinema com força crítica, né. Uma é você, produzir imagens que nunca foram vistas, no sentido de que você muda a gramática da visão. Você tem cineastas fantásticos que nesse sentido. Mas tem uma outra forma que é você pega as imagens gastas, né, o universo hiperfetichizado, dos filmes de série B, dos filmes de ficção cien do próprio da própria história do cinema, você desloca esses elementos de uma forma tal que o que parecia muito gasto acaba, produzindo estranhamento. E acho que ele é muito esse exemplo, que faz de uma maneira muito interessante. Legal. E para finalizar, um pequeno ping-pong aqui. Queria que você nos contasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação. É, bem, me veio agora, assim, eu não tinha preparado não. Foi quando eu li a Fenomenologia do Espírito, e foi a melhor e a pior, eu diria, ao mesmo tempo. Foi a pior porque eu lembro de eu estando entendendo. Eu lembro mais ou menos como foi. Eu tinha tido um curso do Pascal, né, e eu tive uma formação protestante, né. Então toda essa ideia do Deus escondido, então, isso me tocava de uma certa forma. E depois eu tive um curso de Hegel, inclusive com Paulo Arantes, a quem eu devo essa, com certeza, né. E aí o sujeito falando sobre absoluto, saber absoluto, eu falei: "Mas que coisa completamente arrogante, absurda, né, como assim?", né, e com aquelas frases que era uma subordinação atrás da outra, uma coisa meio vertiginosa. Mas é muito engraçado, eu não larguei, eu fui tentar entender, eu lembro que passava dias e dias, foi a mesma experiência que eu tive com o Lacan, que foi bem que foi um pouco, inclusive antes da graduação. Até que começou a fazer sentido, e aí foi uma experiência muito gratificante. E uma aula inesquecível. Bento Prado, no meu mestrado, foi meu professor até uma coisa que deixa eu até foi meu professor de mestrado, né, que eu lembro que uma aula que ele chorou, quando ele começou a falar sobre a sobre a escrita da primeira pessoa em filosofia, né, então ele tinha essa ideia de que, bem, falava sobre as meditações do Descartes, sobre os ensaios do Montaigne, sobre as confissões do Rousseau. Quando ele entrou nas confissões do Rousseau, ele começou a ler, né, ele se tocou, né, de maneira muito profunda e chorou, pediu para suspender a aula. E essa imagem assim de ideias que nos fazem chorar, para quem vinha da filosofia, que era a definição, a defesa de um discurso absolutamente, digamos, desafetado, né, da ordem das razões, tal, foi um choque, foi um choque. Eu acho que aquilo definiu um pouco minha vida. Bom, e para finalizar, uma grande habilidade que você tem que não está no seu currículo. Ixi, acho que o pior é que não sei fazer mais nada. Faz parte também, né? Quem se dedica com tanta coisa não tem nada escondido. Tipo assim, cozinhar eu sou uma catástrofe, fazer hobbies não tem nenhum, acho que acabou não sobrando nada. Mas pelo menos curtir um bom almoço e jantar, uma boa gastronomia você curte. Isso é uma coisa completamente burguesa, né, o sujeito não consegue fazer nada, mas quer se aproveitar de tudo. Muito legal. Bom, Vladimir, obrigado. Queria agradecer você mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo, parabenizar pelo teu trabalho e, naturalmente, pela coragem de ser candidato agora nesse momento tão crítico que a gente está vivendo.